eu conheci uma atleta que ela tinha doença de Crohn, doença celíaca, e mesmo com dieta cetogênica, essa atleta, que é a Ana Vilela, que hoje nós somos muito amigas, por sinal, ela, mesmo na cetogênica, ela passava mal. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada, porque tinha que melhorar. E aí foi quando eu comecei a estudar a carnívora para essas doenças intestinais. E aí eu falei assim, Aninha, vamos fazer a dieta carnívora, porque eu acho que vai dar muito certo para você, porque pelo seu histórico e tudo mais. E ela foi a minha primeira paciente antes até do Medeiros. Na época ela era ultramaratonista também. E aí ela parou de ir no hospital, ela teve uma melhora muito significativa de performance, melhorou tudo nela. Aí ela falou para mim assim, Letícia, eu nunca mais saio da dieta carnívora. Primeiro, porque eu tô me sentindo bem, eu não tenho mais as crises que eu tinha, e vou ficar na dieta carnívora. Aí ela fala até para mim assim, não, hoje eu vejo a minha alimentação como algo para minha saúde. Para minha saúde, para minha performance. Eu não fico o quê? Porque muita gente fala assim, ah, mas eu gostaria de comer um pão, gostaria de comer alguma coisa. Ela fala, eu não tenho isso. Eu quero melhorar minha saúde porque eu sei o quanto é ruim ter que ir para o hospital, eu sei o quanto é ruim passar mal, ter dores, ter que ficar tomando medicação, e fazer uma prova cheia de dor, chegar e evacuar, vomitar, eu sei o que é isso. Então ali eu comecei a perceber que a dieta carnívora, além de emagrecer, que ela também teve um emagrecimento, ela também curava. E foi quando eu apresentei a dieta carnívora para o Medeiros. Falei assim, Medeiros, ó, você precisa perder peso, a dieta carnívora é fantástica para esse momento. Vamos fazer 15 dias. Aí ele fez os primeiros 15 dias da dieta carnívora. Ele, como ele estava iniciando, ele perdeu um pouquinho da performance, que é super comum de acontecer. E aí ele falou assim, não dá, porque eu tenho uma prova, ele tinha o Ultraman, que ele ia participar. Eu falei, então vamos fazer assim, vamos voltar para a cetogênica e deixa a carnívora ali. Num momento específico, a gente volta com ela, quando você não tiver com competição. Só que assim, eu não sei se a gente pode falar que é sorte ou azar, mas pela nossa sorte veio a pandemia. E aí, na pandemia, todas as provas foram canceladas. E neste momento do cancelamento das provas, foi quando ele me ligou. Eu me lembro até onde eu estava, num sábado, e falou assim: Lê, é o seguinte, cancelou todas as provas, é, eu tô querendo me desafiar aqui e eu quero testar a dieta carnívora agora para ver se a gente melhora a performance, né, para ver o que acontece, para a gente fazer um laboratório, né? E, enfim, vamos começar. Eu falei, beleza, pode começar hoje mesmo. E aí foi que ele começou, ele fez um desafio que era para fazer 7 meias maratonas seguidas. Ele chegou na sétima, ele estava tão bem que ele foi até o 10º dia. Ele só não esticou mais, porque o treinador dele falou, não, para, porque senão pode lesionar e tudo, mas ele estava se sentindo bem. Você imagina, todos 7 meia maratonas em 7 dias? Uma atrás da outra? seguidas. É, só que aí ele se sentiu bem e fez mais 3. Então, ou seja, ele fez 10 meias maratonas seguidas. E o treinador falou, para, porque eu tenho medo de você se lesionar. Aí foi o que ele parou, porque senão, se bobear, ele estava até hoje, né? E aí a gente começou a ver que tinha alguma coisa que estava ajudando ele. A primeira coisa que a gente viu foi a questão da composição corporal. Então, há 6 anos que a gente começou esse trabalho, ele, se você, às vezes eles colocam lá uns antes e depois dele na internet, ele era um atleta, mas ele não tinha porte de atleta, ele não tinha músculo. E de repente, em pouquíssimo tempo, ele ficou todo saradão, todo, né, musculoso, o percentual de gordura diminuiu, aumentou a massa muscular. Então, assim, ele teve uma virada de composição corporal, mesmo mais velho. Na época, acho que ele estava com 49 anos, quando a gente começou, né? Então, ou seja, que é um mito que todo mundo fala, depois né, quase nos 50 ali você não consegue ganhar massa muscular e tudo mais. Então ele começou a ter essa melhora, foi a primeira coisa. E aí depois ele melhorou toda a performance. Aí a gente foi criando desafios. Como tinha cancelado as provas, ele falou assim para mim, Lê, em setembro é meu aniversário e eu quero comemorar meus 50 anos e eu vou correr 160 quilômetros, que era de Key Largo até Key West, que é uma prova que a gente sempre está fazendo, né?
e eu quero fazer na Carnívora. Mas ele ia fazer como desafio pessoal, como comemoração do aniversário dele. Não ia ter outros atletas, até porque estava tudo cancelado. E foi ali que a gente começou a fazer laboratório, porque dentro desses 160 quilômetros, né, que é as 100 milhas, a gente ali parava de 2 em 2 horas para pesar, para a gente fazer para ver a hidratação, para ver como é que estava a pressão. Então, a gente foi fazendo essas medidas para começar a ter um banco de dados do que acontecia com ele numa prova dessa, né? Ele fez, se eu não me engano, quase em 20 horas, um pouquinho menos que 20 horas, esse percurso. E os dados que ele apresentou ali foi fantástico, né? Na época ele não fez em jejum, mas ele comeu pouquíssimo. Ele fez a hidratação, que é um ponto importantíssimo para o atleta, né? Ele fez aquela hidratação e ele levou fígado desidratado para comer no meio do caminho e caldo de ossos, que foi, mas assim, foi uma quantidade muito pequena. Ele conseguiu fazer a maior parte do tempo. Então, assim, Antônio, a partir disso, que foi o primeiro passo, aí começaram a vir as outras provas, né? Começaram a vir as outras coisas que a gente também sempre, a nossa preocupação sempre foi trazer ciência para aquilo, porque até então a gente tem os estudos, mas não eram estudos com tão longa distância, né? Então, assim, vamos começar a compilar isso tudo. E aí a gente começou a ter muito contato com outros médicos também, que seguem a mesma linha. Aí eles foram entrando, assim, no nosso projeto também. Então, tem outros exames. A gente brinca, né? Ele vem para o Brasil, ele vai direto para o laboratório para fazer exames. Senhoras e senhores, uma pausa na entrevista para apresentá-los um novo parceiro do canal. Eu estou muito feliz porque vocês sabem que eu sempre procuro os produtos de melhor qualidade no mercado brasileiro e de verdade eu achei. Eu fico feliz que a Wanderleve me proporciona o melhor caldo de ossos e colágeno possível todo santo dia. Eu venho usando isso há meses. É uma adição de nutrientes importantes na dieta como magnésio e glicina e é uma combinação perfeita para vocês que fazem jejum. Você junta isso com a novidade da manteiga bovina de primeira pelo melhor preço do mercado, eu não tô brincando, eu fico tranquilo e confiante de que eu tô fazendo o melhor possível para minha saúde e para minha longevidade. E é justamente por isso que eu tô compartilhando os produtos da Wanderleve com vocês. Enfim, é só uma ressalva rápida que eu queria fazer, porque o produto é realmente bom e eu realmente acredito na marca. Podem confiar. Continuem desfrutando da entrevista e um ótimo vídeo para vocês. E os exames deles são sempre muito bons, ele está sempre bem de saúde, né? E muito pelo contrário, ele está muito melhor do que ele estava de saúde, né, antes. Então, ou seja, isso a gente está vendo essa melhora, mesmo ele ficando mais velho. E aí aquela coisa, né? Ele quebra tanto paradigmas que ele quebra também o paradigma da idade. Porque geralmente o atleta vai ficando mais velho, ele já vai querendo se aposentar, né? Então, assim, já está na hora de aposentar, mas a competição dele muitas vezes é com pessoas muito mais novas. Teve uma prova que foi a de Miami, teve até um atleta que estava lá em primeiro lugar, ele tinha 33 anos. E ele estava, né, páreo duro ali com o cara. E quando o cara descobriu a idade dele, o cara parou, botou a mão na cabeça e falou assim: Eu não acredito que você tem essa idade. Então, ou seja, ele, além de quebrar a questão da nutrição, ele quebra uma questão da idade. E hoje, aos 55 anos, ele é um atleta profissional, que também já quebrou paradigma, né, de que atleta mais velho não pode ser profissional. Então, hoje também é um atleta profissional. E sempre melhorando. Esse que é um ponto muito importante. Então, a gente já tem um primeiro estudo, né? E aquela coisa, né, Antônio? O primeiro estudo dele é focado na parte da microbiota intestinal. Você lembra que eu contei a história da minha paciente que tinha vários problemas intestinais e ela teve uma melhora? Provavelmente, com melhora dessa microbiota, melhora do processo inflamatório, que é o que a gente consegue ver nesse exame do Medeiros. A gente consegue ver que ele tem uma microbiota super saudável, né? E mais 70% dessa microbiota que ele tem ainda não se tem estudo. Então, você imagina, você abre a porta, Antônio, para novas possibilidades de estudo. Porque até então, o que a gente tem sobre microbiota, ela é focada numa dieta convencional, cheia de fibras, né, cheia de carboidrato. Agora, quando você tira isso e você
abre essa oportunidade de novos estudos, de novas possibilidades, e é óbvio, a microbiota, ela interfere não só na parte intestinal, mas uma microbiota saudável interfere em todo o nosso sistema, né? Cérebro, enfim, coração. Inclusive tem um estudo que já está associando a microbiota intestinal à parte do coração, a melhora do coração. Então, ou seja, quando você tem essa microbiota saudável, você melhora todos esses aspectos de saúde. Então, por isso que a gente está também quebrando um paradigma de várias outras coisas, de várias possibilidades de estudos, né? Então, assim, resumindo tudo que eu falei até aqui, que eu falo pra caramba, eu vim da obesidade, que foi aquilo que eu te falei, né? Pessoas curadas curam pessoas. Então, eu me curei e aí eu fui, né, aos pouquinhos aprendendo e hoje a gente está aí mostrando um resultado que não é só performance, não é só esporte, mas é um resultado que quando a gente tem um atleta que ele chega no extremo do corpo, a gente pode aplicar isso para uma pessoa comum, né? Uma pessoa que às vezes está lutando há anos com uma doença, como eu tenho pacientes que falam para mim, Letícia, eu estou há anos tratando uma doença com vários medicamentos e eu não consegui remissão. Foi eu mudar minha alimentação, eu não preciso mais tomar medicamento. Então, isso é uma missão, sabe, Antônio? Isso é o que eu quero, porque se uma pessoa há anos está doente e daqui a pouco com uma alimentação que é simples, consegue mudar, cara, isso não tem preço. E aí mostrando, né? O esporte ele é agregador. Quando você mostra um atleta fazendo algo que realmente traz resultado, as pessoas começam a fazer e elas começam a ter uma melhora muito significativa. Então é isso, Antônio. Essa minha linha do tempo, ela foi dessa forma, né? Começou comigo e hoje está aí, né, com muitas pessoas se beneficiando. Testaram a microbiota dele e você falou que 70% da microbiota de Medeiros é desconhecida, Sim, sendo que a microbiota dele também está extremamente saudável. exatamente. A microbiota dele é extremamente saudável, não temos inflamação, né? E interessante, Antônio, olha que bacana, essa daí também é muito legal. A gente fez outros testes de microbiota nele. Nós fizemos esse primeiro, e aí a gente tinha uma prova era 135 milhas. Aí a gente pediu para o laboratório mandar 2 testes para a gente. A gente ia fazer um antes dele começar e um depois dele terminar. Então foi o que a gente fez. Então a gente fez um antes, terminou a prova, ele fez a coleta de novo. Mandamos para o laboratório. Quando chegou o comparativo, e essa prova ele fez em jejum. Quando chegou o comparativo, a microbiota que ele fez depois da prova, ela estava melhor do que a que ele fez antes da prova. Então, olha só que interessante. Como ele fez a prova em jejum, isso assim é o que eu acho, tá? Porque eu ainda não achei nenhum estudo que comprove essa minha tese, tá? Mas ele aumentou os corpos cetônicos. Então, ou seja, para você ter uma ideia do quanto a cetose mais alta, ela tem uma influência no processo de desinflamação. Então, o jejum, ele faz com que tenha esse aumento, né, da cetose, e com isso você também melhora outros aspectos, principalmente da parte intestinal. Então, essa é a minha tese, essa é a minha teoria que eu acho que foi dessa melhora, porque assim, a gente imaginou que o que iria acontecer era o contrário. Era a primeira tá melhor quando ele terminasse tá ruim. Mas foi justamente o contrário. Ele teve uma melhora. E então, assim, por isso que aliar tanto a dieta carnívora, que é a dieta mais anti-inflamatória que a gente tem, com o jejum, aí eu brinco, né? É a fórmula do sucesso.